Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, assim como eu também estou. Então, me chamo Victor Pegoraro, falo diretamente aqui do Regional Sul, mais especificamente da cidade de Seberi. E hoje vim especialmente para acolher a todos para o 4º encontro do Espaço Jovem. Então, sejam todos muito bem-vindos. Né, hoje o Felipe não pôde participar. Que é isso, Vitor? Opa, parece que ele voltou. Parece que eu já tava aqui, Vitor. Mas eu não entendi o que é que tu tá fazendo aqui. Mas, cara, o convidado de hoje não é o Victor? Sim, mas é o João Vitor. João Vitor, não o Vitor. O Vitor tu. O João Vitor, de Olinda. Ah, tá. Devo ter me enganado, então. Mas me conta aí, guri, como tu tá? Depois da conversa, Vitor. Depois da conversa. Agora vai lá, João Vitor, de Olinda. Me conta todo teu. Manda ver. Falta a intro, produção. É o que quem tem espinho a dar. Vinho a dar. Vinho a dar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a Mãe de Deus possa nesse momento nos instruir para que possamos ter um pouco mais de conhecimento sobre nossa espiritualidade e nosso Pai Fundador. Confio em Teu poder e em Tua bondade, em Ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação, Mãe no Teu Filho e na Tua proteção. Amém. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Padre Quêntenes e o noviciado. No dia 24 de setembro, iniciaria o noviciado com a solene investição. O mestre de noviços, o padre Peter Jerk, esperava no sino da escada, na entrada para receber os futuros noviços. Era magro e pálido. Parecia adoentado e era evidente sua tensão ao olhar dos recém-chegados. A vida comunitária, com a severa dependência dos superiores e do horário, começou seu noviciado com zelo e alegria, como etapa importante de sua vida e seu caminho ao sacerdócio. Em um caderno fazia anotações taquigrafadas das instruções mensais do mestre noviços, cheias de detalhes sobre o comportamento exterior, pobres em expulsos espirituais. A formação interna da comunidade, ela não seguia uma aspiração pedagógica específica do fundador, mas resgatava as ideias ascéticas tradicionais de mortificação, a renúncia a si mesmo e uma certa inimizade com o mundo. Visava reparar o avanço do ateísmo com uma austera vida de penitência. Além disso, haviam se introduzido na tradição ascética ideias especiais, como a convicção de que a dedicação total a Deus não devia ser perturbada por vínculos humanos. Os noviços foram orientados a só amar os seus parentes por motivações sobrenaturais. O mundo e o espírito do mundo também o desviaram de Deus. Já no início do noviciado, o padre Johannes Bayer, bastante assistente do mestre de noviços, deu uma introdução para a elaboração de um programa de vida, um horário espiritual, um programa de vida que você devia seguir, pessoal para o posterior caminho como sacerdote. José retira-se de sua cela e pensa sobre o que acabou de escutar. Começa sistematicamente a anotar ponto por ponto em seu caderno as suas ideias sobre uma vida sacerdotal santa, na forma de orientações pessoais e modelos de seriedade. Na introdução, ele escreve, abre aspas, Deus é minha origem. Deus é minha meta. Deve ser também a estrela condutora da minha vida, o centro de todos os ideais. Tudo passa, só nós permanecemos. Ele, meu Criador, e eu, sua criatura. Os dois permanecem por toda a eternidade, unidos ou separados um do outro. Por isso, toda a minha luta e aspiração aqui na Terra deve ter como ter objetivo uma união com Deus. Isto é, a conformidade como a vontade divina. Os seguintes princípios:
devem ajudar-me a alcançar esta virtude. Ele vê apenas o caminho para alcançar esta conformidade. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e depois siga-me. José quer seguir radicalmente a Cristo e a lista de seus propósitos alongava-se cada vez mais, até chegar a 150 pontos, abranger 150 pontos. Frade Quentin também está convicto de que para ser santo são necessários sacrifícios, renúncia, cruz e sofrimento no seguimento de Cristo. Diante dessa tensão interior, busca por fim refúgio na leitura de São Francisco de Sales, que é um dos seus santos prediletos, graças ao atrativo de sua humanidade e naturalidade. José encontrou uma espécie de âncora de salvação que o segura. Ele busca uma santidade moderna, natural e vital, simplesmente mais adequada aos novos tempos. Em 1909, José lê em uma obra sobre a pedagogia da religião que a piedade concreta consiste para o jovem, antes de tudo, em se acostumar a combater e erradicar suas tendências negativas por o amor a Jesus. Risca com determinação a palavra erradicar e escreve na margem enobrecer. Então, já conquistará seu ponto de vista ascético. Porém, durante o noviciado e nos anos seguintes, não encontra a confirmação de sua ideia de santidade, nem possibilidade de diálogo. José sente imediatamente com o padre Dirk, naquela época o superior dos noviços, não é um interlocutor adequado. E não é só ele que tem problemas com o mestre de noviços. Apenas ele saía da sala. Os noviços reuniam-se em grupos e segredavam sua oposição contra aquele homem de vistas um pouco estreitas, escrupuloso e desprovido de liberdade interior. José não participava dessas conversas que não correspondiam à sua estrutura. No programa de vida escreverá sobre o seu modo de lidar com os seus superiores. No caso de divergência de opiniões, ser estreitamente delicado e prudente. Procede como se quisesse ser ensinado e não como se quisesse ensinar. Na frase seguinte diz: à medida do possível, coloca-te do lado do superior. Se for demasiadamente difícil, renuncia pelo menos a manifestar exteriormente teu julgamento, sobretudo quando se manifestarem divergências na comunidade. José procurou um caminho viável e perguntou ao padre Dirk se podia dirigir ocasionalmente em questões pessoais ao reitor da casa, o padre Kolbe. Superintendente, o mestre de noviços deu a permissão, embora, segundo os estatutos, esse procedimento não fosse normal. A partir de então, o padre Kolbe foi o confessor de José, o que lhe deu a oportunidade de conhecer e estimar o jovem frater. Com o tempo, José reconheceu que estreiteza e desvalidamento do mestre de noviços eram fruto de seu grande temor do pecado. Ele interpretava por isso a autodeterminação e a autoestima como orgulho e falta de humildade. O padre Dirk estava convicto, como muitos dos seus contemporâneos, que o seguimento de Jesus consistia em se considerar indigno e pecador, porque só assim podia agradar a Deus. O padre Kolbe, no dia 8 de dezembro de 1904, no cinquentenário da promulgação do dogma da Imaculada Conceição, o frade Quentin devia declamar na ocasião uma poesia de sua autoria. Dom
Dominicus Willi e outros convidados ocupavam a primeira fila, com o padre provincial. Quando chegou o momento da declamação da poesia, o lugar do orador ficou vazio e José Kentenich não apareceu. O padre Kolbe mandou imediatamente chamar o frater e informaram-no que o mestre de noviços não permitiu que ele fosse declamar a poesia, pois ele tinha receio de deixar atuar um noviço tão jovem, porque isso poderia prejudicar a sua humildade. O reitor achou aquilo um exagero e mandou que o noviço aparecesse imediatamente. Kentenich veio logo, tomou seu lugar e, como o padre Kolbe relata nas suas memórias, declamou o poema com um grande potencial. Durante muitos anos, José considerou o orgulho como seu maior defeito e anotou no seu programa de vida: ocasiões para cair serão frequentes. Por isso, toda a sua aspiração devia ser orientada por uma conquista da humildade. Por mais que se esforçasse nesse sentido, sentia uma resistência no seu interior. Poderia Deus querer que alguém renunciasse inteiramente a si mesmo, a toda e a qualquer originalidade própria? Nas muitas horas de solidão, quando caminhava ao longo das margens do rio Lahn ou percorria a vastidão das colinas, José não conseguia parar de cismar. Uma educação segundo o padrão fixo, que espera de todos o mesmo, poderia render justiça ao indivíduo, às pessoas de hoje? Por natureza, ele resistia a fazer algo porque outros também o faziam, a caminhar simplesmente na mesma direção de todos, sem perguntar e refletir autonomamente. Então o padre Kentenich, ele sempre procurava não seguir a massa, não ser uma pessoa massificada, porque os noviços estão indo para o lugar, eu tenho que ir também e tenho que fazer as mesmas coisas que ele. Ele procurava ser sempre uma pessoa autônoma, que tinha sua autonomia e pessoa que tomasse suas próprias decisões, uma personalidade livre, firme e sacerdotal. Pois a massa caminha atrás de tudo o que se move, mas José não era capaz de o fazer. No seu interior, alguma coisa não harmonizava com esse padrão. Procurava o motivo em si próprio, nos seus erros e limites, preservando sua autonomia e seguindo sozinho seu caminho. O padre Kolbe reunia periodicamente os estudantes para favorecer a partilha entre eles. A partir de um determinado momento, José deixou de participar e quando seu colega Carlos lhe perguntou por que não participava, ele respondeu sinceramente que, segundo ele, o objetivo dos encontros não se realizava. O único a falar era o padre Kolbe, e isso não é partilha, é monólogo, né? Então naquela época já existia essa visão massificada, né? E quando surgia ali o momento de partilha entre os demais, não acontecia, pois o padre Kolbe, né, só queria falar, então se tornava algo monólogo. Então era um só a falar e os outros não tinham a oportunidade de falar, de questionar. Eram simplesmente ficavam calados e escutavam. E o padre Kentenich não gostava disso. Então ele não participava dessas reuniões. Ele não queria seguir a massa, né? E isso foi um pouco do período, resumido, o período do seu noviciado, né? Então agora vamos agradecer a nossa Mãe Rainha, ao nosso bom Deus, por esse momento, por essa reunião aqui, né, por esse momento de formação, e que ela possa nos abençoar cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Senhor Jesus, que pela intercessão de nossa Mãe Rainha, o Senhor possa nos abençoar cada dia de nossas vidas, que o Senhor possa, nesse momento de formação, nos ensinar cada vez mais sobre a vida do nosso Pai Fundador, e que a Senhora Mãe possa nos fazer que sejamos personalidades livres, firmes e apostólicas. E com isso renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Renovemos hoje a nossa aliança de amor. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Nos comprolipia, benedicat Virgo Maria. Valeu, João. O encontro foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom, João Victor. Quer saber? Eu desisto, Vitor. Galera, inscrevam-se no canal, ative o sininho e deixe seu like aqui no vídeo. E não esqueça de compartilhar com toda a sua rede de contatos para que consiga atingir cada vez mais pessoas. Então, valeu e até o próximo encontro. Tchau!